Boa tarde, hoje é dia 28 de junho, né, de 2021. Nós estamos aqui mais uma vez pelo projeto Eventos em Educação Matemática de 2021, associado ao programa da licença. E hoje, mais uma vez, com muito prazer, estamos com a Celi Lopes, dessa vez para falar com a gente sobre educação estatística na escola, básica, currículo e práticas. Segunda vez que a professora Celi está aqui com a gente. Da outra vez ela falou para a gente sobre insubordinação criativa e dessa vez ela vai falar com a gente sobre estatística. Então, a professora Celi, ela é licenciada em matemática e também graduada em pedagogia, possui mestrado em educação pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado também em educação pela Unicamp e pós-doutorado pela Universidade da Geórgia. Tem uma longa trajetória profissional e acadêmica, né? Atualmente é professora titular do programa de pós-graduação em ensino de ciências na Universidade Cruzeiro do Sul e líder do grupo de estudos e pesquisas em educação estatística e matemática e do grupo de estudos e pesquisas autobiográficas em educação matemática e estatística. Atua, né, também dentro da SBEM, já foi vice-presidente da SBEM Nacional, junto com a Regina Grando, e atualmente tem desenvolvido pesquisas nessas áreas que eu já mencionei, né, formação de professores, ensino e aprendizagem em matemática e estatística, tem várias publicações. Da outra vez eu tinha mostrado os livros da coleção de insubordinação criativa, e dessa vez eu vou mostrar aqui rapidamente, né? São vários livros de uma outra coleção, também da Mercado das Letras. Então, alguns dos livros a Celi participa da organização, e nos outros que ela não está na organização, tem artigos escritos por ela ou de alguns estudantes. Então, também a gente deixa essa recomendação de leituras para vocês. Então, passo a palavra para a Celi. Boa tarde a todos e todas. É um prazer para mim estar aqui hoje conversando com vocês. E antes de eu entrar no tema, eu queria dizer para alguns que ainda não me ouviram falar, no currículo Lattes não aparece, né, que eu fui professora de educação básica há 23 anos e trabalhei muito com ensino fundamental, ensino médio. Também fui coordenadora da área de matemática por muitos anos, da educação infantil ao ensino médio. Então, eu tenho sempre muito a preocupação com a educação básica. Quando eu vou contar um pouquinho como é que me aproximei, né, de educação estatística. Eu era coordenadora de área numa escola particular aqui de Valinhos e orientava as professoras dos anos iniciais e dos anos finais. E como as professoras dos anos iniciais, em particular, trabalhavam em alguns momentos com projetos, eu começou a me inquietar um pouco, porque apareciam questões relacionadas às ciências, à geografia, e como é que aquilo dialogava com a matemática. E foi assim que eu fui me aproximando um pouco de como inserir isso nos anos iniciais. E isso me levou a procurar o mestrado, e quando eu procurei mestrado, para elaborar uma proposta de projeto, de ingresso, eu fazia trabalho voluntário no Laboratório de Ensino de Matemática do Instituto de Matemática da Unicamp. E então eu procurei uma professora da estatística, Regina Moran, para discutir um pouco essas ideias. E foi muito interessante, porque Regina Moran tinha feito o doutorado dela na Inglaterra e, portanto, ela sabia muito da história da estatística e isso me permitiu aprender muito com ela. E foi assim que eu escolhi o mestrado naquela época, isso era 1996. Ainda
quase não se tinha nada no currículo sobre estatística. A proposta de São Paulo trazia um pouco do trabalho com análise combinatória e gráficos, naquela época, terceira série do ensino fundamental. A proposta de Minas trazia alguma coisa da primeira ou oitava série, por influência de uma professora que tinha trabalhado na secretaria, mas ela tinha feito pesquisa no Canadá. E Florianópolis, a proposta de Florianópolis, que trazia estatística e probabilidade desde a educação infantil até o final do ensino fundamental. Então, eu optei, naquela ocasião, por não fazer uma pesquisa empírica, e sim uma análise curricular. E eu fiz uma análise curricular, na ocasião, sobre os currículos internacionais e o que o Brasil já apontava. Quando eu estava terminando o mestrado, já tinha qualificado, é que foram publicados no Brasil os parâmetros curriculares nacionais, trazendo, então, o bloco de conteúdo e tratamento da informação. Em seguida, eu fiz o doutorado e quis trabalhar com a formação de professores da educação infantil para investigar, então, como as crianças poderiam aprender estatística e probabilidade, mas a partir do trabalho das professoras. Isso me trouxe, logicamente, muito aprendizado, né? E é envolvente trabalhar com educação estatística. E com isso, eu tenho permanecido na área e orientado alguns trabalhos em diferentes níveis de ensino. Atualmente, eu tenho me debruçado novamente sobre as questões de currículo, preocupada com as orientações apresentadas pela BNCC, né? Pela Base Nacional Comum. Primeiro que, durante esse tempo todo, uma das coisas que eu aprendi é a importância de se diferenciar a ciência matemática e a ciência estatística. Embora a estatística dependa muito da matemática, assim como tantas outras áreas do conhecimento, a estatística é uma ciência de análise de dados. E quando a gente trabalha com os números em estatística, eles estão sempre relacionados a um determinado contexto. E é esse contexto que vai motivar os procedimentos e ajudar na interpretação dos resultados. Então, você tem um diálogo que é posto aí a partir do contexto. E eu acho que a estatística tem uma relação muito direta e importante na escola básica, que é a criança desde cedo aprender o exercício da democracia. Porque em estatística é assim, não importa a minha opinião, a sua do outro, né? A gente faz um estudo, em geral, das opiniões e das ideias do que a gente tem no cenário daquele contexto. Esse é um exercício muito importante e eu me lembro que eu tive a oportunidade de visitar a Inglaterra, ainda na época que eu fazia mestrado, e encontrei lá um livro que tratava da prática de uma professora, e me lembro muito dessa professora contando que as crianças foram fazer uma pesquisa sobre asma, e a professora deu o desafio depois deles colocarem as respostas, né? Então, uma primeira pergunta do questionário que eles elaboraram era: você tem asma, sim ou não? Uma coisa muito simples, eram com crianças de 8, 9 anos. E quando as crianças foram colocando na planilha, em Excel, sim, não, sim, não, sim, não, quando elas pediram para fazer o gráfico, os nomes, porque elas foram colocando o nome de cada um e se respondeu sim ou não. A professora não induziu que elas fizessem uma tabulação, né? E porque a professora queria que elas percebessem exatamente isso, que em estatística não importava a resposta individual de cada um, mas ia se levantar
um percentual das crianças que tinham asma e das que não tinham. Isso me chamou muita atenção para que tipo de compreensão a gente quer favorecer as crianças. Bom, logicamente, sendo da educação matemática, a gente sabe que a estatística ela tem uma interface significativa com a probabilidade. Historicamente, ela se torna uma ciência devido a esse suporte da probabilidade. Mas a probabilidade ela tem uma interface grande com a análise combinatória, né? O desenvolvimento do raciocínio combinatório leva a gente a levantar as possibilidades em determinadas situações. A probabilidade ajuda a gente a analisar essas possibilidades. E a estatística, então, tem aí um envolvimento maior quando eu quero ir para além de tirar relações e fazer um estudo mais aprofundado do contexto que eu estou avaliando numa determinada população, com uma determinada amostra. Uma das coisas importantíssimas, e se vocês forem analisar qualquer proposta curricular que tome a estatística como uma ciência de análise de dados, é um destaque você discutir e ter presente atividades que levem à percepção da variabilidade, que ela está sempre presente nos dados, né? E ela é o cerne do pensamento estatístico, né? Essa intersecção entre o raciocínio combinatório e o pensamento estatístico é a que tem a variabilidade como centro. As pesquisas no Brasil em educação estatística avançaram demais. Um exemplo disso é o GT12 da SBEM, que atualmente é denominado GT de Trabalho de Educação Estatística, e ali você tem tanto estatístico como matemáticos, mas eu prefiro dizer que educadores estatísticos preocupados com todos os níveis de ensino. O Brasil tem se destacado na produção científica em educação estatística, principalmente pela diversidade de temáticas que ele aborda no campo científico da educação estatística e com diferentes níveis de ensino. Então, essa produção científica nacional e internacional, ela tem apontado muito para a importância do letramento estatístico. E é um letramento estatístico que é para uma formação ao longo da vida, né? Então, ele é importante na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação de jovens e adultos, bem como no ensino superior. A gente tem consciência que inúmeras profissões dependem de estudos estatísticos, né? Agora, na pandemia, vocês têm acompanhado que diariamente a gente tem gráficos, tabelas, resultados de pesquisa, e a estatística ela sempre circulou pela mídia constantemente, mas dessa vez de uma forma que chama mais atenção, porque é lógico que todas as pessoas estão preocupadas com as questões relativas à pandemia, ao número de contaminados, ao número de óbitos, ao número de vacinados, de não vacinados, e essa organização dessas informações é extremamente importante para decisões administrativas e médicas que sejam eficazes, ao contrário do que o nosso desgoverno possa considerar. Tem uma autora e pesquisadora em educação estatística de renome, que é a Jane Watson, que foi uma das primeiras a apontar para a questão do letramento estatístico e publicou, em 1997, um artigo onde ela identifica. É um artigo que, na realidade, é um capítulo de um livro, né? A referência está aí abaixo.
ela identifica 3 estágios como componentes do letramento estatístico: a compreensão básica da terminologia estatística, a compreensão da linguagem estatística e dos conceitos incorporados em um contexto social mais amplo, e uma atitude questionadora, que pode aplicar conceitos mais sofisticados para contradizer afirmações feitas sem fundamento estatístico adequado. Quando a gente olha para esses conjuntos elencados pela Jane Watson, fica muito claro o quanto a estatística pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico, que é algo que eu vou falar mais um pouco à frente. E Dougal também é um pesquisador estatístico que tem uma produção significativa, e ele, em 2002, até usando esse texto da Jane Watson, de 97, como referência, ele compreende o letramento estatístico como a capacidade das pessoas de interpretar e avaliar criticamente informações estatísticas baseadas em dados ou fenômenos estocásticos em diferentes contextos. Estocásticos é muito usado na literatura e educação estatística, e principalmente pelos pesquisadores europeus, ao considerarem o imbricamento da probabilidade e da estatística para discutir determinadas questões ligadas a diferentes contextos. Em 2004, o Gall, num outro texto, avança um pouquinho e vai delimitar e especificar de forma mais concreta as 2 conceituações ou competências interrelacionadas com o letramento estatístico: a capacidade de interpretar e avaliar criticamente informações estatísticas, argumentos relacionados a um conjunto de dados ou fenômenos estocásticos que podem ser encontrados em contextos diversos, reforçando o que ele já tinha dito em 2002, e ampliando um pouco mais sobre a capacidade de discutir ou comunicar suas reações a tais informações estatísticas, bem como sua compreensão do significado das informações, suas opiniões sobre as implicações dessa informação, ou suas preocupações sobre a validade das conclusões apresentadas. Isso é um aspecto importante da gente destacar, e é por isso que o trabalho na escola não pode se limitar a você trabalhar com a organização de uma tabela ou uma representação gráfica sem uma discussão e sem esse estabelecimento de relações da temática que está se discutindo. Porque senão você não está trabalhando com estatística, percebe? Quer dizer, a resolução de problemas em estatística, ela tem um caráter diferenciado da matemática. Muitas vezes na matemática a gente trabalha com atividades investigativas ou a gente trabalha com a modelagem matemática, e isso também ocorre. Mas na estatística isso tem que ocorrer sempre. Mais recentemente, Gould defende uma definição que inclui princípios mínimos, como entender quem coleta os dados, como entender quem coleta os dados, por que e como eles são coletados, saber analisar e interpretar dados de amostras aleatórias e não aleatórias, compreender em que consiste a privacidade e propriedade de dados. Isso, por conta das redes sociais, é um aspecto que tem tido bastante destaque na nossa sociedade. Saber como criar representações descritivas básicas de dados para responder a perguntas sobre processos reais. Compreender a importância da origem dos dados. Entender como os dados são armazenados. Compreender como as representações do computador podem variar e por que os dados, às vezes, são alterados antes da análise, e, finalmente, entender alguns aspectos da modelagem preditiva. Quer dizer, vejam que essa discussão do entendimento de letramento estatístico vai se ampliando. E esse autor, o Gould, ele já vai deixando claro, ele vai detalhando mais o que é isso, e particularmente incluindo a questão do computador, porque hoje não se pensa mais em um trabalho em estatística que não se utilize das tecnologias.
Um outro aspecto importante é o letramento probabilístico. O letramento probabilístico é uma construção dinâmica e relativa. A gente consegue distinguir, né, o domínio do letramento probabilístico leva a que a gente possa distinguir diferentes fontes de variabilidade que geram diferentes tipos de incerteza, medida, natural, induzida ou amostral. A aleatoriedade é uma construção escorregadia que tem sido debatida por muitos estadistas, uma visão possível ao acaso, é uma característica de um resultado. Isso é uma das coisas que eu acho mais complexa, e agora, recentemente, escrevi um texto com a Cileda para discutir o trabalho com aleatoriedade na escola básica, porque é um dos desafios, e as propostas curriculares, em particular a BNCC, não deixa muito claro, não deixa, quer dizer, não é só a aleatoriedade que não deixa, porque ela é um documento carente de orientações didáticas, né? Então, o professor lê lá os objetos de conhecimento, lê as habilidades, mas muitas vezes ele não consegue perceber, e é natural que não perceba, porque ele não teve uma formação em educação estatística que ajude a isso, como relacionar aquele objeto de conhecimento àquela habilidade e que forma abordar isso na sua prática docente. Outra coisa importante no letramento probabilístico é a independência, que implica que os eventos são desconexos e um evento não pode ser previsto a partir de outro. A previsão e a incerteza também tem que ser alguma coisa abordada no desenvolvimento do letramento probabilístico, porque estão relacionadas ao estado do nosso conhecimento geral sobre a probabilidade de um evento. Há um artigo publicado pelo Burovnik na revista da PUC São Paulo, Educação Matemática e Pesquisa, que vale a pena ser lido. Um outro artigo que vocês podem, que eu considero bastante interessante, também do Idogal, está num livro, então esse é mais difícil de ter acesso, né? E é um capítulo do livro onde ele discute o letramento probabilístico, e aí ele vai elencar os elementos cognitivos do letramento probabilístico, como a capacidade de interpretar e avaliar criticamente informações probabilísticas e fenômenos aleatórios, e enfoca a importância do contexto no qual tais informações estão inseridas, que são essenciais para tal alfabetização, né, ou letramento, as habilidades de compreender o significado e a linguagem dos conceitos básicos de probabilidade e de usar argumentos de probabilidade de maneira adequada em discussões públicas ou privadas. O Gall também introduz elementos disposicionais em sua proposta de letramento de probabilidade, como as crenças e atitudes apropriadas devem ser controladas. Sentimentos pessoais, como aversão ao risco, devem sempre ser apoiados por razões defensáveis. Os alunos devem saber quais perguntas críticas devem ser feitas quando se deparam com uma afirmação de probabilidade ou certeza, ou quando precisam gerar uma estimativa probabilística. Então, nesses textos, vocês observem que há uma superação de um trabalho de estatística e probabilidade que possa se pautar na racionalidade técnica. A discussão e a reflexão sobre o contexto, sobre os dados, sobre o que significa cada medida estatística, sobre o que significa cada análise probabilística feita, é fundamental para se chegar ao que se chama de letramento probabilístico e estatístico. Outra coisa destacada na literatura da educação estatística é a importância da linguagem probabilística e estatística. A gente tem uma tese sobre isso publicada pela Jaqueline Nichandrão, que hoje está na Federal de Pernambuco, e ela publicou um livro
inclusive decorrente da tese, onde ela discute muito a questão da linguagem probabilística. Isso aparece muito na literatura. Uma das coisas interessantes em educação estatística é que esse movimento de dedicação dos pesquisadores com foco em questões ligadas ao ensino e aprendizagem de estatística fez a gente compreender melhor que educação estatística é essa que a gente está falando para começar a desenvolver desde a educação infantil, né? E o aspecto da linguagem probabilística e estatística aparece com destaque, quer dizer, a linguagem associada ao cotidiano é elemento fundamental, principalmente nos primeiros anos de escolaridade, para incorporar progressivamente uma linguagem probabilística e assim avançar na construção de conhecimento sobre probabilidade, especialmente se considerarmos que, em muitas ocasiões, o uso da linguagem matemática e estatística pode ser uma barreira à aprendizagem dos alunos, devido aos requisitos e convenções específicas das áreas. Um trabalho que a gente que trabalha com alunos na educação básica sabe que a gente precisa muito fazer é essa relação que existe entre a língua materna e os conceitos matemáticos, né? Então, aquela tradicional pergunta do aluno diz assim, professor, eu não entendi o que você está pedindo nesse problema. O que eu tenho que fazer aqui? As crianças já desde cedo começam. Eu tenho que fazer aqui conta de mais, conta de menos, né? Quer dizer, primeiro, esse vocabulário matemático, a criança tem que saber relacionar o que é adição. Se é adição, que tipo de verbo eu tenho na minha língua materna que me mostra que aquilo é uma adição? Quais são os verbos que me indicam que aquilo é uma subtração? Essa relação da língua materna com a linguagem matemática e estatística é essencial que aconteça. Então, a criança precisa, nos trabalhos que a gente fez na educação infantil, quer dizer, a questão de perceber o que é impossível, o que é possível, o que é mais provável, o que é menos provável, né? Isso vai entrando no cotidiano da criança e ela vai se aproximando desse movimento aleatório. Quer dizer, na educação infantil, nos anos iniciais, você começa a contar uma história e aí você quer trabalhar com o raciocínio combinatório das crianças e você diz, para no momento da história e fala, e agora? O que vai acontecer nessa história? É muito legal. As crianças apresentam várias possibilidades de final. E muitas vezes elas, quando chegam no final do livro, elas falam assim, mas o final da minha história foi muito melhor que a do autor, né? Isso, problematizar situações de acordo com a faixa etária do aluno, levando ele a pensar além. Os alunos devem compreender a linguagem probabilística, ou seja, as várias formas usadas para representar e comunicar o acaso e a probabilidade. Para calcular probabilidades, os alunos devem estar familiarizados com a forma de encontrar a probabilidade de eventos, a fim de compreender os estados probabilísticos realizados por outros, para gerar estimativas sobre probabilidade de eventos e para se comunicar sobre eles. É aqui que as visões de probabilidade aparecem. A visão clássica, frequentista e subjetiva se tornam úteis. A probabilidade de eventos pode ser representada quantitativamente por vários sistemas, como em uma escala de 0 a 1, como frações 50 em 50, porcentagens, proporções, como também graficamente. Portanto, a expectativa básica é que os alunos entendam esse intercâmbio entre as diferentes formas de representação e se sintam confortáveis para optar por elas. Desenvolver o letramento estatístico e probabilístico auxilia muito o desenvolvimento do pensamento crítico. Eu trouxe aqui 2 exemplos de autores da psicologia que falam sobre o pensamento crítico, e tem uma relação direta com o que a gente está aqui discutindo de letramento estatístico e probabilístico. Fisher e Skyper
apontam para o fato de que a maioria das definições para o termo pensamento crítico inclui raciocínio lógico, julgamento, metacognição, reflexão, questionamento e processos mensais. E tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Halpner, que ela define que pensamento crítico é o uso dessas habilidades ou estratégias cognitivas que aumentam a probabilidade de um resultado desejado. É usado para descrever o pensamento que é intencional, é fundamentado e tem objetivo direcionado. O tipo de pensamento envolvido na resolução de problemas, formulando interferências, calculando probabilidades e tomando decisões, quando o pensador está usando habilidades que são ponderadas e eficazes para o contexto específico e o tipo de tarefa de pensamento. Então, a gente vê uma relação direta, e eu acho que essa é a grande importância da gente entender a estatística como uma ciência de análise de dados que te permite a esse desenvolvimento, porque o exercício da criticidade, ele depende da argumentação. E o letramento estatístico e probabilístico contribui muito para o desenvolvimento da argumentação. Eu orientei a dissertação da Solange Aparecida Corrêa, e na dissertação dela, ela trabalhou o desenvolvimento da argumentação por meio da educação estatística com crianças de 7 anos. E a gente vê como ganha qualidade a argumentação das crianças após entrar num processo de desenvolvimento de investigação estatística. Tem um documento que já tem 2 versões, que é o GAISE, da Associação Americana de Estatística. Vale a pena, é um site que vale a pena vocês visitarem, porque tem lá uma seção só relacionada à educação, traz até atividades, ideias, textos de discussão, de reflexão. É um site muito bem organizado. E eles elaboraram 2 documentos. Esse documento com a primeira versão em 2005, que destacava o foco na variabilidade dos dados, que diferencia a estatística da matemática. Um fazer estatístico que se utilize do raciocínio indutivo e remeta à conclusão centrada na interpretação do contexto a partir dos métodos que envolvem a coleta e a análise de dados, dependendo, assim, do conhecimento matemático. Então, deixando muito claro que se assume uma ciência, uma concepção de estatística como ciência de análise de dados e que tem essa dependência, lógico, do conhecimento matemático. Por isso que, no currículo da educação básica, a estatística está incluída no currículo de matemática. Né? E a segunda versão desse documento saiu recentemente, em 2020, onde eles trazem, ampliam alguns destaques, né? Destacam a importância de fazer perguntas ao longo do processo de resolução de problemas estatísticos. Eles falam que essa resolução de problemas começa com a formulação de uma questão de investigação estatística, depois tem a etapa da coleta de dados, ou a consideração de dados, né? A análise desses dados e interpretação dos resultados. Eles destacam a importância de se trabalhar com diferentes tipos de dados e variáveis, realizar um planejamento cuidadoso, como coletar dados ou como considerar os dados para ajudar a responder a perguntas investigativas estatísticas e o processo de coleta, limpeza, interrogação e análise dos dados. Destacam ainda a importância, que era um destaque que não tinha no documento em 2005 e que tem agora, no de 2020, a inclusão do pensamento multivariado ao longo de todos os anos de escolaridade. Isso aqui ainda é da minha tese. Quando eu trabalhei com as professoras da educação infantil, a gente partiu
de um esquema dado por determinados autores ingleses, que tinha esse percurso de tratamento de dados, mas que a gente acrescentou um item, né? Que a gente viu importante com as crianças, que você define a questão ou o problema junto aos alunos, constrói os instrumentos de coleta de dados, se vai elaborar entrevistas, se vai preparar questionários, se vai fazer uma pesquisa bibliográfica, da onde vão surgir esses dados. Depois vai se trabalhar quais são as variáveis que emergem, qual é o tipo de gráfico adequado a essa variável para ter a melhor representação. Aí se debruça na interpretação dos dados, e o esquema em inglês parava aí, mas a gente viu que com as crianças era importante um próximo passo, que era, a partir das conclusões tiradas ali, que deduções eu faço, que outras decisões eu vou tomar, né? E eu volto ao meu problema, ou com outro problema, ou então me levando a... No caso das crianças, a experiência que a gente tem na escola é deles fazerem algumas investigações que depois levavam a uma reivindicação à direção ou à coordenação da escola. Isso é muito positivo, porque era alguma coisa que eles queriam muito conseguir na escola, às vezes uma simples troca de merenda, e eles vão lá provar pelo levantamento que fizeram por que eles estão, como tem a argumentação deles tem valor, porque eles têm dados para mostrar e comprovar aquela reivindicação. Esse documento, outro destaque grande é para a questão da tecnologia, é o reconhecimento que a prática estatística moderna está interligada com a tecnologia. Maior destaque na comunicação de informações estatísticas de maneira clara e precisa. O papel da avaliação no nível da escola, especialmente itens que medem a compreensão conceitual e requerem raciocínio estatístico, envolvendo o processo de resolução de problemas. Então, não são aqueles exercícios para calcular a média, moda e mediana, e eles sabem calcular, mas não sabem o que aquilo significa, né? Eu preciso ter uma compreensão conceitual do que essas medidas me dizem, senão eu não consigo chegar à etapa de interpretação. O papel do pensamento probabilístico na quantificação da aleatoriedade em todos os níveis, essa é a base de como fazemos previsões em estatística. Ambas são incorporadas no procedimento de seleção de amostra para fornecer um método que seja justo e para melhorar a possibilidade de seleção de uma amostra representativa. A imposição de aleatoriedade no processo de amostragem nos permite usar a probabilidade para descrever o comportamento. É muito interessante a gente olhar esse documento da Associação Americana de Estatística, porque eles se preocupam mesmo com as questões conceituais e procedimentais que precisam ser trabalhadas, diferentemente do que a gente encontra na BNCC, né? Que a BNCC colocou uma unidade temática chamando de probabilidade estatística, que foi muito bom, né? Superou aquela ideia de tratamento de dados que causou muito equívoco com os parâmetros curriculares nacionais, aponta para a importância de se trabalhar em certeza, propõe abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia, mas ela deixa isso muito vago, ela não traz orientação para o professor do que significa isso e como isso está relacionado diretamente com probabilidade estatística. No meu entender, faltou um foco maior sobre o letramento estatístico probabilístico, o que seria muito viável pela quantidade de pesquisas que a gente tem desenvolvida nas diferentes regiões do Brasil. Hoje você tem grupos de pesquisadores de educação estatística que têm contribuído muito nesse sentido e que isso não ecoou
na nossa proposta nacional, né? Considera que todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar, analisar, interpretar dados em uma variedade de contextos, quer dizer, isso é comum, isso veio aí mesmo das nossas pesquisas e artigos na área, todos os pesquisadores comungam dessa ideia, mas percebam que o fato de não ter orientação do didático, ou pelo menos apontar para o professor aonde ele encontra orientações de como desenvolver isso, é um certo problema. O documento da Associação Americana de Estatística, eu acho que eles perceberam isso, porque no de 2005 tinha um exemplo ou outro. Já na versão de 2020, eles detalharam muito mais o que eles estavam querendo dizer por meio de exemplos que podem ser utilizados na prática docente dos professores. Eles recomendam aí que esse tipo de trabalho leva a fazer julgamentos mais fundamentados e tomar decisões adequadas, que isso inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, explicitar e predizer fenômenos. Recomendo o uso das tecnologias, recomenda lá, acho que de umas poucas orientações que eles apontaram na BNCC para o professor foi recomendar a consulta às páginas do IBGE. Recomenda promover a compreensão de que nem todos os fenômenos são determinísticos e da importância do desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de modo que os alunos compreendam que há eventos certos, impossíveis, prováveis, que inicia a construção de espaço amostral desde os anos iniciais. Embora diga isso, mas, por exemplo, não sinaliza que tipo de experimentos o professor pode desenvolver com os alunos para a construção desses espaços amostrais, né? Então, ele... não é uma coisa simples de ser feita, né, gente? Veja que o curso de formação dos professores dos anos iniciais, a pedagogia, em geral, ela tem um semestre para a disciplina de metodologia da matemática. E aonde os alunos têm? Eles podem até saber resolver operações, lidar com grandezas e medidas, saber sobre geometria, saber um pouco de estatística ou probabilidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é como eu faço as crianças aprenderem essas coisas, né? Então, falta um trabalho teórico metodológico nos cursos de formação inicial e também falta formação continuada. Então, vamos falar, não é? Probabilisticamente, o que a gente tem é pouca chance de você efetivar isso na sala de aula. Porque a gente não tem um suporte suficiente ao professor que não teve isso na sua formação, né? Nos anos finais do ensino fundamental, a BNCC aponta que o estudo deve ser ampliado e aprofundado. Mas se não falou como era para desenvolver antes, muito menos o professor tem ideia do que vai ampliar e aprofundar, né? Aí é que eles vão falar que sugere que os alunos façam experimentos aleatórios e simulações para confrontar os resultados obtidos com a probabilidade teórica e probabilidade frequentista. A progressão dos conhecimentos se faz pelo aprimoramento da capacidade de enumeração dos elementos do espaço amostral, que está associada também aos problemas de contagem. Então, a minha grande crítica é isso. Eu acho que não adianta a gente ter... por quê? A justificativa pode ser assim, não, mas veja, isso é só uma base comum curricular. Agora, cada prefeitura e cada estado que faça o seu currículo e trabalhe nas orientações didáticas. Será que isso vai ocorrer?
eu tenho 38 anos de magistério, 23 deles na educação básica, e eu nunca vi isso acontecer. No estado de São Paulo, a gente teve um período melhor na época que se teve as atividades matemáticas, nos anos iniciais, e depois, que era aquele conjunto de orientações que vinham de capa vermelha, e depois saiu os EMs, que eram para os anos finais do fundamental. Mas isso foi na época que a gente tinha a SEMP. Depois essa coordenadoria que contribuiu muito para a formação dos professores em São Paulo acabou. E hoje eu não vejo um cenário propício a auxiliar o professor em relação a isso. Então, eu acho que você indicar uma lista de objetos de conhecimento e habilidades para cada unidade temática, de modo a impor uma padronização curricular, nos parece uma significativa contradição em relação à busca de superação das desigualdades, que devem se ampliar muito no contexto pós-pandemia, né? A gente sabe que algumas crianças estão conseguindo desenvolver atividades em casa e outras não. Então, essa é uma preocupação séria e o desafio que a gente vai ter, e eu já nem falo mais para esse ano, que eu acho que a gente ainda vai continuar com essa situação complicada até o final do ano, mas vai ser um grande desafio para o próximo ano. Eu queria falar agora um pouquinho das práticas em educação estatística, e vou pegar para isso a tese da Natália Scalazari, que foi defendida em março de 2021, onde ela tomou as narrativas de práticas em educação estatística e agência profissional de professores de matemática. Ela desenvolveu essa pesquisa com 3 professores de matemática que se dispõem a trabalhar com educação estatística em escolas municipais da cidade de Valinhos. Esses 3 professores fazem parte do GIFEM, do qual eu também faço parte, né? Um grupo de investigação e formação em educação matemática, que é ligado ao Centro de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática e Estatística, que é o CPM da Universidade Cruzeiro do Sul, que eu coordeno. Ele a gente trabalha conjuntamente desde 2012, com encontros quinzenais. Nós somos 7 professores aí, pesquisadores. Os professores, esse é o grupo. Esse semestre a gente está tendo uma situação de ter outros membros participando devido à pandemia, já que as nossas reuniões estão sendo via sistema Blackboard. Então, isso possibilitou que outros colegas viessem trabalhar com a gente. Mas quem está no grupo desde 2012, nós somos 7 professores aí, é uma parceria, eu que estou na universidade e eles que atuam na escola. São 4 professores especialistas em matemática, 2 pedagogas. A nossa metodologia de trabalho é troca de experiências, estudo teórico e produções individuais e coletivas. A gente tem uma dinâmica de compartilhar as experiências ao promover o ensino da estatística na sala de aula por meio de narrativas escritas. Essas narrativas são discutidas e debatidas no grupo. Há uma constante busca nossa de respostas aos questionamentos sobre as nossas práticas em sala de aula, por meio, sempre embasado em estudos teóricos, né? A gente sabe que a gente não consegue redimensionar a prática se não há estudo teórico. Trago uma prática socializada pelo Rogério. O Rogério fez o mestrado dele também em ensino de ciências na Cruzeiro do Sul, e ele, então, narra para a Natália uma atividade que ele desenvolveu com os alunos. O título da atividade é Pênalti é Loteria?
A ideia do tema surge a partir de uma leitura rotineira. Os detalhes dessas propostas vocês podem encontrar na tese da Natália depois. O Rogério cria um ambiente para levar os estudantes ao processo de construção dos dados, porque eles vão para a quadra lançar, né, bater pênaltis e fazer o registro dos dados. Ele trabalha com análise de hipóteses, eventos aleatórios, probabilidade, análise de dados, construção de tabelas e gráficos utilizando Excel, trabalha razão, porcentagem, análise probabilística e permite ao aluno o desenvolvimento do pensamento crítico e a ressignificação das crenças dos estudantes. O Rogério diz assim: desenvolver essa atividade na escola permitiu concluir, mais uma vez, que aulas diferenciadas promovem uma motivação maior, tanto no aluno quanto no professor. E revelou também que quando o aluno se vê como personagem de sua própria aprendizagem, o interesse pessoal e o comprometimento na participação das aulas aumentam. Percebi que os alunos gostam de novos desafios. Quando o professor sugere uma atividade inovadora e diferente das aulas do dia a dia, imediatamente eles reagem de maneira bastante positiva, mostrando grande interesse no que há de vir. Assim, é importante que o professor ofereça algo novo em suas aulas e tenha sempre uma estratégia de aula que aumente a participação dos alunos, despertando sua curiosidade e criatividade, abrindo espaço para a busca de novos conhecimentos. O Rogério, para desenvolver essa atividade, partiu de uma reportagem jornalística de um goleiro famoso, que eu não sei quem é, eu não entendo nada de futebol, mas que o goleiro falava do estudo estatístico que ele faz para poder se preparar para receber pênaltis, né? Depois, uma outra professora que participou como colaboradora da pesquisa, como depoente, foi a Adriana Augusto. A Adriana também fez o mestrado dela na Faculdade de Educação da Unicamp. E a Adriana narra para a Natália um projeto desenvolvido que era sobre atletismo. Então, ela fez as etapas de planejamento, os alunos fizeram pesquisa na internet para se aprofundar sobre o tema. Isso foi na época de Olimpíadas, que os alunos não conheciam algumas modalidades de jogos e foram pesquisar sobre. Os alunos, então, trabalharam com as medidas de tendência central, elaboração e interpretação de tabelas e gráficos de barras e setores, realizaram uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa com coleta de dados, aprenderam a elaborar um questionário, a tabular respostas, a interpretar resultados, elaboraram um cartaz, fizeram apresentação oral e trabalharam com algumas funções Excel. A Adriana trabalha numa escola de zona rural, aqui de Valinhos, e ela diz: sempre defendi que nossa escola nós deveríamos investir nos esportes individuais. Aí tem eles apresentando o trabalho no pátio para os outros colegas das outras turmas, e a Adriana diz: gostaria de salientar que percebi, por meio dos textos dos alunos, a importância da mudança de posição dos alunos, que muitas vezes são espectadores, e neste projeto, e principalmente na apresentação final, estavam na linha de frente, expondo seus conhecimentos, e os demais alunos e professores estavam do outro lado, para aprender com eles. Esse é um movimento muito interessante que é sempre provocado por esse trabalho de letramento estatístico. Uma outra professora é a Sandra, que participou também como depoente na tese da Natália. Ela trabalhou com uma atividade que uma vez a gente desenvolveu no GIFEM, que é o lançamento de avião de papel. Ela fez uma análise crítica da prática dela e buscou ajuda no grupo para desenvolver novamente, com outro olhar, essa atividade. Ela fez uma primeira vez, mas depois ela quis aprimorar o processo.
os alunos construíram aviões de papel, lançaram no pátio e realizaram as medidas com uma trena. A análise dos dados aconteceu em conjunto e a partir das questões elaboradas, o que permitiu maior reflexão por parte dos estudantes. Com isso, ela trabalhou geometria, medidas de comprimento, gráfico de ramo e folhas, análise de diferentes tipos de gráfico para verificar o que melhor representa os dados, medidas de tendência central, operações básicas, levantamento de hipóteses e argumentação. Aqui está o gráfico aí que eles construíram, em ramo e folhas, tanto manualmente quanto depois com meio de tecnologia. A Sandra diz: destaque que o processo formativo do professor acontece gradualmente, que a mudança de sua prática em sala de aula ocorrerá na medida em que ele se sentir preparado para elaborar suas próprias tarefas investigativas. Este relato mostra que primeiro havia uma possibilidade de usar aviões de papel e sair da sala de aula com os alunos para estudar matemática. Porém, durante a primeira tentativa que realizei com aviãozinhos, ainda não tinha conhecimento teórico para que a tarefa se tornasse investigativa. Os alunos realizaram o experimento e coletaram dados, mas a abordagem ainda era bancária, por ser esta referência das experiências vivenciadas por mim até aquele momento. Enquanto avanço nos estudos de minha formação, com a participação no grupo de estudos e nas discussões que ocorreram nas disciplinas do mestrado, além do estudo teórico descrito neste trabalho, posso reelaborar de modo significativo o modo de atuar frente às tarefas investigativas. Esse desenvolvimento da prática profissional ocorreu em um período de 5 anos, apontando que mudanças significativas decorrem e recorrem uma formação continuada do professor. E requerem uma formação continuada do professor. Depois tem mais, na atividade das teses da Solange, que eu comentei, onde as crianças vão também trabalhar aí com projetos sobre brincadeiras, então eles vão buscar respostas para dizer por que é bom brincar, né? Por que você gosta de brincar? E eles fazem isso trabalhando com a primeira, segunda opção e terceira opção de respostas. Aí eles fazem os diferentes gráficos para cada opção, depois eles vão trabalhar no Excel, e aí eles vão trabalhar comparando as 3 respostas, ou seja, as respostas para cada uma das 3 opções. E quando a Solange começou esse trabalho, ela não esperava que fosse chegar nisso, né? E depois de feito isso, eles têm uma discussão, tá aí a discussão, né, sobre o que esses gráficos representavam. Ao compararem os dados obtidos, observaram que as crianças gostam de brincar porque aprendem muitas coisas de maneira livre. Escreveram as conclusões, né? Aprender muitas coisas novas de maneira livre significa aprender vendo as coisas de verdade. Observamos os tamanhos das colunas através dos números. São crianças de 7 anos, né? Então, eles desenvolvem isso e vão desenvolvendo, por meio de um letramento estatístico, a capacidade de argumentação. Depois a Cecília, também na tese da Cecília, tem aí o trabalho que ela fez com crianças de uma escola municipal de Campinas. Eram crianças também de 7 anos e trabalhou com as questões de aleatoriedade através do jogo de boliche. Eles fazem, então, os resultados, a representação gráfica, depois eles escrevem o que eles acharam. Eu aprendi que os pinos podem cair em diferentes números e que o importante não é ganhar e se divertir. Eu gostei da atividade. É muito esse momento
do registro da conclusão é muito importante nessa faixa etária. Outra atividade que ela fez foi com a história da fada do dente, que era para trabalhar com a questão da incerteza, né? E fizeram um levantamento da perda de dentes dos alunos do segundo ano B. Essa aluna faz essa representação, a coluna dela está desmontando um pouquinho, porque deve ser o peso da coluna, né, que ficou maior. Mas é um exercício. É muito importante, gente, a gente saber que quando a gente está trabalhando com as crianças, e são as primeiras atividades que elas estão fazendo, a gente tem um cuidado, sim, com a questão da representação da proporcionalidade, né? Com a proporcionalidade, mas a gente precisa considerar que são representações, são as primeiras representações, as crianças estão se aproximando disso. Se você colocar um determinado rigor, fica difícil para as crianças se interessarem pelo desenvolvimento da atividade, você acaba conduzindo muito. E quando você conduz, aquilo não cria significado para ela. Então, é importante que a gente considere representações feitas pelas crianças e até procedimentos que elas encontram para sistematizar a organização dos dados, a representação dos dados, e aí você faça posteriormente algumas intervenções. Aqui é a corrida de cavalos, né? Que você tem o lançamento de 2 dados, então você tem os eventos impossíveis, que é a soma 1 e a soma 13, e tem os eventos mais prováveis e menos prováveis, e eles fazem essa observação. Depois tem aí um registro do jogo, eles jogaram, e esse foi o registro, e aí é através do jogo que eles vão perceber que nunca vai poder sair 1, nunca vai poder sair 13, que tende a sair mais os números centrais, 6, 7, 8, logicamente se aproximando da ideia que a soma 7 tem maior chance. E aqui é a discussão deles, o 1 e o 13 nunca saem. A Travessa do Rio também é outro jogo que a Cecília trabalhou para discutir os eventos mais prováveis. Esse era o tabuleiro de uma das duplas. Também fizeram a discussão, o 12, e por que você não escolheu esses números? Porque um não dá para sair, o 12 não caiu nos dados. Por que será que o 12 não caiu? Porque é muito raro, né? Eles vão entrando nessa ideia de discutir e observar os experimentos, podendo analisar o que tem mais chance, menos chance, nenhuma chance. Depois eles fazem, então, o estudo aí das faces dos dados, podendo perceber as chances que podem, as combinações possíveis, né? E depois desses registros deles, a Cecília discute o evento impossível e faz o fechamento para que eles observem que o 7 é a soma que tem mais possibilidade. O Rogério também fez a dissertação de mestrado, trabalhando aí com alunos do 6º ao 9º ano. Ele trabalhou com a questão do conceito de probabilidade. As crianças nunca tinham tido um tipo de trabalho assim, então quando você pensa, essa atividade dá para fazer com as crianças do 4º, 5º ano, tá? Mas aqui no caso eles não tinham feito anteriormente, por isso o Rogério começou por aí. Aqui tem as respostas de um dos alunos sobre por que você colocou o item E. Ter prova de matemática após 100%. Aí o aluno diz assim, é que todo trimestre tem prova de matemática, não tem como não ter prova de matemática no trimestre. Aí o Rogério diz, certo, mas eu tenho uma dúvida, por que registrou esse evento na linha após 100%? Você acha que é mais de 100% ou não?
Não, eu acho que é no 100%. Eu coloquei fora porque achei que ia ficar muito grudado, né? Aí ele justifica. Quer dizer, ele sabe que é 100%, mas aquilo para ele era um evento mais que certo, né? O jogo da soma, ele trabalhou, veja que a Cecília trabalhou com as crianças, mas ele trabalhou com os alunos, porque os alunos não tinham tido nenhum trabalho de probabilidade antes. Lógico que o trabalho vai ficando um pouco mais elaborado, os questionamentos vão ficando mais elaborados, eles também constroem a tabela das somas possíveis, eles fazem os lançamentos de dados, aí eles vão para o GeoGebra, trabalham com GeoGebra, já não trabalham como as crianças trabalharam com Excel, vão trabalhar com GeoGebra, e discutem os resultados que vão sendo representados, né? Se você jogar novamente, que número você escolheria? 7, porque tem maior chance. O fato do número escolhido ter maior probabilidade dá certeza que uma única jogada você faça pontuação. Por quê? Não temos certeza, porque não tem apenas esse número, os outros também têm chance. E é nessas atividades, nesses jogos, nesses experimentos, que eles vão se aproximando. O jogo do produto, que é para discutir muito o evento impossível, né? Porque quando você lança 2 dados, vários produtos desse tabuleiro são impossíveis de cair. Eles fazem esse jogo, fazem a discussão. Você olha na tabuada e vê o número, quem sai mais. Por exemplo, 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 5, 25. O 10 sai mais. Então, eu aposto no 10. Você pensou nisso durante o jogo? Quando a Maria disse que a Mariane, que não tinha 23 na tabuada, eu comecei a olhar para a tabuada para me ajudar, né? À medida que eles vão jogando, eles vão percebendo que há eventos impossíveis. E depois eles também fazem aí uma tabela com os produtos. Outra atividade que ele fez foi o lançamento dos CDs, lançamentos favoráveis, quando cai dentro do quadrado aí do piso, e os não favoráveis, quando não cai o CD totalmente dentro do piso. É uma atividade que ele tirou lá do portal do professor, do MEC, do governo brasileiro, e ele desenvolve isso com os alunos no pátio, também faz a sistematização. E trabalhou as questões de estimativa, tomada de decisão, presença de aleatoriedade, importância da experimentação, das observações, o registro, e percebendo as regularidades possíveis. Essas são as referências dos trabalhos que foram citados aqui, e as referências teóricas estavam nos próprios slides. Então, é um pouco isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muito obrigada, Celi. Foi ótimo, adorei ver. Eu sempre gosto muito dessas pesquisas que, né, trabalham com a sala de aula. Eu acho que isso ilustra bastante bem essa possibilidade real de como fazer isso no dia a dia do professor. Então, essas sugestões de atividades, eu mesma vou tentar baixar esses trabalhos e ler um pouco mais sobre esse assunto. E eu, por exemplo, dou aula, né, para o curso de pedagogia, para essa tal disciplina única, né, que é de conteúdos de matemática, e sempre gosto de incorporar alguns desses elementos, assim, para eles verem, né, as resoluções dos alunos, então a forma como os alunos se expressam, né, e também ver como mesmo que crianças pequenas podem aprender conteúdos de matemática, como você falou, não de maneira formalizada, ou que a gente tenha esse rigor, mas os conceitos que estão por trás, né? Então essas atividades às vezes simples conseguem, né? Elas conseguem fazer bastante bem, né? Então, existe, na realidade não existe ali, principalmente no momento da educação infantil,
uma construção de um conhecimento sistematizado, né? Mas é uma aproximação dessas ideias que ajuda a desenvolver mais o pensamento que a gente sabe que vai ajudar mais lá na frente. É como a gente antigamente não discutia o desenvolvimento do pensamento algébrico na infância, e hoje a gente sabe que é tão importante. A gente teve aqui várias pessoas falando, já está respondendo as minhas dúvidas, tem gente que está perguntando aqui como fazer parte do seu grupo de estudos, então, né, acho que também começar a ler os trabalhos, acho que é um bom ponto de partida, né? Algumas pessoas aqui agradecendo os exemplos, justamente justificando essa ideia da dificuldade, né, de pensar nesses exemplos mais concretos para a sala de aula. Mas aí eu quero fazer duas perguntas minhas. Você mostrou lá um slide que tinha uma citação do Gold, né, uns referenciais lá do Gold, que ele acrescenta para esse letramento estatístico que você falou, a importância da coleta de dados, quem coleta os dados, né, como é que esses dados são organizados. Então, você elencou lá vários itens. E uma coisa que sempre me irritou, acho que nos livros de matemática, são aquelas atividades que aparecem assim, uma tabela ou um gráfico, aí na parte de baixo aparece assim, dados fictícios. E aí eu fico pensando assim, gente, tem tanto dado, né? Acho que a experiência da estatística na escola ela tem que ser tão mais prática do que isso, tem que partir, né? Você mesmo mostrou aí vários trabalhos, acho que ela tem que ser, né, partir das experiências desses alunos. Então, por que os livros continuam insistindo nessa ideia dos dados fictícios? Como é que você vê como é que os livros se apropriam desse ensino da estatística? Eu estou citando isso, mas certamente tem outras coisas que os livros fazem que são ruins. Eu acho essa questão do livro didático que é um desafio, né? Eu já participei da escrita de livro didático aí, e eu lembro uma vez que eu tinha que criar uma atividade que envolvia essa questão probabilística e tal, e aí eu fui trabalhar, buscar coisas do contexto infantil para trabalhar e tal. É um desafio, não é fácil você criar. E principalmente em estatística, né? Porque se você vai assumir essa questão de trabalhar com dados reais, quer dizer, eu sentia que as editoras tinham uma coisa que era assim, mas não dá para colocar uma atividade assim aberta, sabe? Né? Que a gente ponha tipo ideias, roteiro, alguma coisa assim. Isso dá para ir no manual do professor, mas no livro tem que ser, na atividade para o aluno tem que ser uma coisa mais fechada. E aí isso é difícil, de fato, de acontecer. Né? Não dialoga muito com o que a gente tem apontado nas pesquisas. Eu não sei se agora, aí eu não tenho acompanhado muito essa produção de livro didático mais recentemente, mas talvez agora que me parece que está tendo mais a questão do digital envolvido, né? Mesmo que tenha o livro físico, o livro digital, talvez na versão digital possam se inserir mais. Quer dizer, hoje a gente tem um grande problema que eu vejo, que ainda é uma lacuna que a gente tem, é o tipo de software para trabalhar na educação básica, particularmente com as crianças, né? Eles até trabalham com Excel, mas não é muito simples de trabalhar. Agora a gente tem trabalhado um pouco com GeoGebra, mas mesmo assim, ainda a gente não tem uma coisa muito simples para as crianças com isso. Eu tive até um aluno que começou a trabalhar com isso e a gente começou a criar um software para criança, trabalhar com estatística e probabilidade. Ele fez um piloto no mestrado e
E a gente, então, no doutorado, ia tocar o projeto à frente. Mas, infelizmente, depois de 2 meses de defender o mestrado, ele faleceu. Mas é uma lacuna que a gente tem, né? Os softwares estatísticos, eles ajudam muito para estatística, mas um software, assim, para usar na escola, né? A gente não tem. Isso fica aí um desafio. E o pessoal aí que gosta de tecnologia, que mexe com isso, a gente precisa muito disso. Deixa eu ler, então, aqui a pergunta da Maria Helena. Né? Ela fala, como podemos trabalhar as técnicas de amostragem na educação básica, já no caminho da estatística inferencial, visto que na BNCC esse tema já aparece. E aí ela continua. Acho que ela cita aqui uma habilidade, né? Analisar gráficos e métodos de amostragem de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, identificando, quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas. Olha, Marilena, eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro, a gente tem que ir com cuidado, porque você tem que considerar o que esses alunos já trabalharam. Então, às vezes, você está no 9º ano, mas ele ainda não trabalhou nada de estatística e probabilidade. Aí não dá para você começar por aí, ou mesmo que seja ensino médio. Aí como é que você vai trabalhar essas habilidades se não tem um trabalho anterior? Por exemplo, isso que se cita aí, né? Analisar gráficos e métodos de amostragem que aparece, a mídia é rica disso, de erros, de equívocos, de representação gráfica, ou de colocar um gráfico e fazer uma interpretação equivocada, que você olha e o gráfico... Mas de onde tirou isso? O gráfico não está dizendo nada disso, né? Não há esclarecimento de como a amostra foi selecionada. São uma série de problemas que a gente tem. Só que para eu chegar nessa etapa com o aluno, ele tem que ter compreendido algumas coisas antes. Porque senão é tipo, você quer ensinar a função exponencial, mas o aluno não sabe potenciação. Então, não adianta, ele não vai compreender nada de função exponencial. Então, como é que eu vou trabalhar técnicas de amostragem se eu não tiver esse aluno tendo entendido primeiro a diferença entre as variáveis, qual o tipo de gráfico é adequado para cada variável, né? Todo esse trabalho tem que ser precursor. E, sinceramente, quando eu olho a BNCC e a ausência de políticas públicas de formação, ainda mais agora com essa pandemia, quando se começar o trabalho com aluno, tem que começar. Eu mesmo, gente, eu trabalhei nos meus últimos anos de sala de aula na educação básica, foram com o ensino médio. Eu, para trabalhar um projeto de educação estatística com eles, eu tive que fazer fora do horário das aulas. Eles ficavam no período da tarde, porque eu tinha uma carga horária na escola de 4 aulas semanais para trabalhar tudo, todo o conteúdo de ensino médio, que todo mundo sabe que é um absurdo, né? É tudo e mais um pouco. O tempo que você gasta, por exemplo, com trigonometria é absurdo na sala de aula. E aí não cabia estatística. E os próprios alunos, assim, mas se ele cai pouco no vestibular, tudo bem, então. Aí eu falei, olha, gente, mas é tão importante aprender. Aí eu fiz o convite, abri para dar um curso no período da tarde para eles, era um curso gratuito, e teve uma demanda boa de alunos que ficaram, independente do ano que estudassem. Então, tinham alunos do primeiro, do segundo, terceiro ano do ensino médio, fizeram até grupos juntos, descobriram que, então, estatística não era matemática, né? Se usava matemática, não era matemática, e saíram projetos brilhantes. Foi muito interessante o resultado. Depois eles apresentaram para os pais, para os professores, um projeto que foi muito significativo. E tem um dos alunos que na época participou,
que era filho de uma professora, que ainda é conhecida minha até hoje, e ela diz que ele, quando chegou na universidade, foi participar de uma iniciação científica e que as coisas que ele aprendeu ali no projeto ajudaram demais ele na iniciação científica. Então, a gente precisava ter mais espaços para essas coisas, mas que nem sempre a gente consegue dentro do número de aulas regulares que a gente tem. É uma coisa que vai um pouco nesse sentido que você está falando, né, da importância da estatística, na questão do letramento, da formação mais geral, né, do cidadão, vamos dizer assim. A Fernanda está comentando aqui, né, o letramento estatístico é fundamental na formação educacional. A pandemia tem mostrado como os dados podem ser manipulados e a falta de conhecimento para interpretar os dados passa a ser a arma para manipular os que acabam não tendo acesso a uma educação de qualidade, que promoveria essa educação estatística. Então, o fato de a gente... Esses conhecimentos são importantes para a gente interpretar o mundo, né? E você tinha comentado, né, que durante a pandemia a estatística tem ganhado um local assim, de destaque, porque está aparecendo na televisão. Então, se o cidadão comum não consegue ler isso, como é que ele lê o mundo, né? E às vezes a gente vê, né, os repórteres passarem saia justa mesmo. Um dia, já foi ano passado, foi esse ano, a Maju apresentando o jornal Hoje à tarde, que às vezes eu assisto no intervalo no almoço, e aí ela se enroscou, porque ela estava com o texto na mão e mostrava o gráfico e aquilo não batia. O que ela tinha que comentar com o gráfico que estava sendo apresentado. E rapidamente alguém da produção deve ter visto que ela se enroscou e já tirou o gráfico fora. Então, isso é comum de acontecer. E muitas revistas que, às vezes, é um jornalismo tendencioso, você vê... Hoje em dia eu não tenho mais paciência. A gente vai chegando numa certa idade, algumas coisas a gente não quer mais na vida, né? Há muitos anos que eu decidi que eu não queria mais, não suportava mais ver a Veja. E há algum tempo eu fui assinante da Veja, depois, um dia, a moça até ligou, eu falei, escuta, se você quiser me mandar essa revista de graça, eu não quero. Anota aí. Nunca mais ligo para minha casa, não quero essa revista nem de graça, porque o jornalismo de vocês é vergonhoso. Eu estava tão pelas tampas naquela época com a Veja, porque era um abuso da ignorância da nossa população, ignorância no sentido do desconhecimento, né? Eles apostam que a pessoa não entende nada de gráfico e colocavam lá informações e vinha tecendo uma reportagem totalmente contrária. Ou a diferença, por exemplo, quando era a época eleitoral, a diferença não era significativa, eles jogavam com as cores, umas coisas assim, para mim, que fora de ética, né? Você não ter ética no jornalismo. Mas eu falei, olha, abusa da nossa população. E a nossa população é assim, né, gente? Porque há muitos anos atrás, quando a ação Conceição Fonseca, da UFMG, organizou aquele livro, o letramento matemático no Brasil, né? Não, o letramento no Brasil, habilidades matemáticas. E ela me pediu para escrever lá o capítulo que discutia os resultados que a população, que aquela amostra da população brasileira tinha. Gente, era um horror o resultado. Eu não me lembro exatamente o número, mas era um número maior que 85% da população não sabia ler um gráfico de coluna simples, né? E a diversidade que tinha ali, daquelas pessoas, era muito grande. Uma ocasião, eu também fazia assessoria no Municipal de Sorocaba. Eu estava fazendo a reelaboração curricular da escola lá.
E eu cheguei um dia lá para a reunião com a equipe pedagógica e estava uma confusão na portaria da escola, sabe? Aí eu eu fui à secretaria e falei para mim, o que está acontecendo aqui? Ah, senhor, olha, a gente mandou esse aviso para casa. Aí eu olhei o aviso. Eles fizeram uma tabela de dupla entrada, né? Então você tinha que ler, olha, professora tal, ano tal, sala tal, tal horário. Ah, meu, as mães foram tudo no primeiro horário, porque elas não entenderam a leitura da tabela. Deu uma confusão na escola. Aí a diretora falou assim, você quer aguentar um negócio desse? Eu falei, aguente, velho. Tá vendo? Tem que investir mais. Vamos fazer o seguinte, vamos propor um curso aqui para as mães de matemática, para pelo menos aprender a ver tabela. Então, é uma coisa e que independe, hein, da posição socioeconômica da pessoa. Independe. Não é uma coisa simples. E também não é suficiente que a gente invista só nisso. Porque quando saiu lá os parâmetros curriculares nacionais, o entendimento foi que o tratamento da informação seria para isso. Né? Mas não é isso que a gente quer. Isso não é trabalhar uma educação estatística. A educação estatística, ela precisa ter esse foco. Eu acho que o que eu sinto na BNCC, e estava até onde comecei a escrever um artigo com um aluno sobre isso, é o fato da BNCC desconsiderar, se eles tivessem feito... Porque o que acontece? Você não tem ali um currículo para o desenvolvimento em espiral. Você tem as coisas estanques e você não tem uma continuidade. Se eles tivessem tomado a ideia do letramento probabilístico e estatístico e fizessem isso, apontassem isso no desenvolvimento contínuo, e que se não trouxesse orientações didáticas, mas trouxesse algumas referências teóricas e metodológicas para o professor, mas nem isso, gente. Então, agora, se os estados e as prefeituras não fizerem, isso não pode esquecer. O professor não vai conseguir desenvolver aquilo não é claro. Eu vou, então, agradecer mais uma vez a presença da Celi aqui com a gente. Ficamos aqui na torcida para que a gente possa, quando voltarmos dessa pandemia, podemos contar com ela aqui no Rio de Janeiro, que eu sei que ela gosta de vir aqui, então o convite fica aberto, né? Então, quem sabe no ano que vem ou no outro a gente consegue trazer a Celi para falar com a gente pessoalmente. Né? Fica a dica também dos livros, né, Celi, daquela coleção de educação estatística. As referências a gente vai passar depois que você mandar para mim os slides, né? A gente vai botar lá na página do Dá Licença. Tem um comentário da Luciana aí que eu acho interessante. A Luciana está aí. Ela fez o comentário. Eu penso que mais importante do que ensinar diferentes técnicas de amostragem na escola é se conseguir uma apropriação por parte dos estudantes dos conceitos gerais de amostragem e inferência, a partir somente da amostragem aleatória simples, que é a base de toda a nossa inferência clássica. Uhum. A Luciana tem sempre uma contribuição significativa nas questões que a gente se encontra, e muito legal, obrigado pela colaboração aí. A Ana Paula também está aí, a Ana Paula também tem trabalhado muito na educação estatística, né, Ana Paula? Acho que esses diálogos são importantes. E claro que, assim que for possível, eu quero mesmo ir ao Rio. Adoro Rio de Janeiro, terra natal da minha mãe. E é sempre um prazer estar conversando com vocês. Eu que agradeço muito o convite, Cláudia. Foi muito gostoso essas 2 vezes que eu estive aqui papeando aí com o pessoal, a partir do seu intermédio, foi muito agradável. Obrigada a você. Essas discussões fazem a gente... Mexe um pouco com a gente, tira a gente da zona de conforto, faz pensar em outras coisas e outras coisas, e é super legal. Vou pedir para a Natasha apresentar aqui os próximos eventos, que a gente já tem
agendado aqui no nosso projeto. Ana Maria Antunes, que vai falar sobre descalculia, então já está ali marcado no dia 16, e no dia 26 de julho, com outro time aí, que tem a ver com o que você falou, né? Vamos falar sobre combinatória, então o trabalho da Ruth, da Juliana e da Marilena Bittar sobre representações simbólicas, como auxiliar, né, como essas representações podem auxiliar na aprendizagem da combinatória. Depois temos, em agosto, já o Rony, e depois já temos agendado também a Dora, mas acho que ainda não tem o cartazinho, mas já temos várias atividades, então aí no chat, novamente, tem o endereço da página, o endereço do Instagram, do Facebook, da página do YouTube, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a Celi, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Gente, obrigado, um grande abraço a cada um, fiquem bem, se cuidem. Obrigada, Celi. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.